A TVE está realizando um debate entre os dois candidatos que disputam o segundo turno para o governo do estado, Antônio Brito e Olívio Dutra. Esse debate, que é promovido pela TVE, Rádio FM Cultura, junto com o Jornal do Comércio, também está sendo transmitido pela TV Com, UX TV de Caxias, Rádio Gaúcha, Rede Gaúcha Sat, Rádio Pelotense e Rádio Imembuí. Conforme ficou estabelecido com as assessorias dos candidatos, cada um deles tem o direito de perguntar ao outro. E a primeira pergunta, estabelecida por sorteio, vai ser do candidato da Frente Popular, Olívio Dutra. 1 minuto para a pergunta. O candidato do situacionismo, o ex-ministro Antônio Brito, ele é useiro e vezeiro na esperteza de confundir ou tentar confundir com palavras para esconder o principal, né, da sua responsabilidade desses 4 anos de governo no Rio Grande. É um exímio marqueteiro. A saúde pública, por exemplo, no seu marketing, está resolvida no básico. E é exatamente no básico que nós não temos nada resolvido na saúde. Por que o senhor ex-ministro não aplica o SUS, não aplica os 10% da receita tributária líquida do orçamento na saúde pública? Por que o senhor não cumpriu a palavra de acabar com a ambulância-terapia, distribuindo mais de 200 ambulâncias pelos municípios, ao invés de investir nas unidades de atendimento básico melhor localizadas? 2 minutos para a resposta. Eu gostaria de lhe agradecer pela pergunta, porque ela me permite falar de um assunto do qual gosto muito. Primeiro, eu queria dizer que hoje foi divulgado o relatório do Tribunal de Contas. E na parte de saúde, o relatório do Tribunal de Contas, para minha alegria, eu vou guardar isso o resto da minha vida, diz que em 97 o gasto com saúde foi o maior da década, 10 anos, no Rio Grande do Sul. Que bom, que orgulho que um governador pode ter de dizer, no seu governo gastou-se mais do que em qualquer outro ano dos últimos 10 anos. E quem diz é o Tribunal de Contas. Nós apostamos muito em começar a enfrentar o problema da saúde e tentar resolver. O senhor fala em SUS. Quando eu assumi, havia umas 10 ou 15 cidades municipalizadas. São 200 hoje. Quando eu assumi, havia agentes de saúde em 2 cidades. Hoje tem 200. Quando eu assumi, morriam por ano 3.600 crianças antes de completar 1 ano. Nós tivemos a maior redução de mortalidade infantil da história desse estado nos últimos 15 anos. Quando eu assumi, não havia obras em hospitais e nós temos 267 em obras. Quando eu assumi, prefeito, não havia funcionamento do Hospital de Cachoeirinha de Alvorada. Estão funcionando, construindo o Hospital de Sapucaia. Agora não se preocupe, eu não vou descrever, porque não é do meu estilo, o paraíso, o tudo feito. O que eu lhe digo, e o que eu digo aos gaúchos, é que há um caminho. E este caminho vem permitindo vitórias. A queda na mortalidade, a ampliação nos gastos. Gastos que nós propusemos que passem a ser de 10% e que já estão perto de 8,5%, apesar de todas as dificuldades. Agora lhe digo, se saúde fosse fácil, a Prefeitura de Porto Alegre teria honrado as suas promessas. Haveria o hospital de pronto-socorro da Zona Norte, que o senhor prometeu e a Prefeitura não construiu. O da Zona Sul, que prometeu e não construiu. Haveria a maravilha de saúde, candidato, que foi prometida no dia da municipalização e até hoje não foi cumprida. Obrigado. 2 minutos para a réplica. Vejam a esperteza do ex-ministro. Aliás, como ex-ministro, ele já foi responsável pela tentativa de desmonte do Sistema Único de Saúde. Foi na sua administração como ministro da Previdência, e era naquele ministério que se tratava dos recursos da saúde, que de repente desapareceram recursos para a saúde. E isso não sou eu que digo, é o seu colega de governo federal, o ministro Serra. Ele disse esses dias, num encontro, com todas as letras. Tenho aqui o documento. Tenho aqui um documento que ele, conversando com pessoas da área da saúde, ele diz que em 93, quando o atual governador do Rio Grande do Sul
Antônio Brito era ministro da Previdência, os 25% da saúde desapareceram da noite para o dia e não houve substituição. Porque antes tudo que arrecadava da folha da Previdência, 25% ia para a saúde. De uma hora para outra isso acabou, o setor entrou em colapso, isso faz mal à população, ao país e ao próprio setor. Então o desmonte do SUS começou já quando o senhor era ministro da Previdência. Não soube fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, que tratasse direito os aposentados e que tratasse também a questão da saúde pública. Não soube fazer isso direito. A saúde começou a ser desmontada aí. Agora o senhor está no governo do Estado e nós temos uma despesa com saúde que é essa aqui. A despesa de saúde do governo, em 95, do governo do Estado, o azulzinho aqui, 2,5. Em 97, 2,4 do total da despesa do governo do Estado com a saúde é isto. Em vez de aumentar, diminuiu. E esse amarelo que o telespectador está vendo aqui é a despesa do governo da Frente Popular em Porto Alegre, obrigado, que era 13,5, agora 14,5. Por que, eu pergunto de novo, obrigado. O senhor não cumpre com o SUS? Obrigado, por que não candidato. Os 10% da receita tributária ali 2 minutos para Por que o senhor a tréplica. insiste em se atrapalhar com os números, meu Deus do céu? Primeiro, de números, o Tribunal de Contas entende e entende muito. Aliás, legalmente, quem entende de números é o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas acaba de dizer, está escrito, eu amanhã junto com a fotografia vou lhe mandar uma cópia também do relatório. Maior gasto da década em saúde, nosso governo. Ora, prefeito, se foi o maior, é porque aumentou e está aumentando. Eu vou mostrar o aumento. Aqui é quando está o ano de 94. O que acontece no nosso governo? Crescemos ano a ano. E esses dias eu ainda vi uma mentira de vocês na televisão, dizendo que a gente tinha gasto 21 milhões esse ano. São 203 milhões já gastos. E eu tenho também para lhe mandar a contabilidade do Estado, ela é pública. Aliás, está disponível na Assembleia. Se quiser pedir para alguém do PT olhar, nós tomamos a iniciativa de colocá-la disponível na Assembleia. Então, há um crescimento dos gastos e há um trabalho que vem permitindo que o Rio Grande do Sul seja bicampeão de qualidade de vida. E não fique bravo comigo, é a ONU, que caia a mortalidade infantil como nunca, e é o Ministério da Saúde. Quanto à questão saúde e previdência, eu até lhe agradeço, porque me permite mostrar que quando fui ministro, se aumentou como nunca os gastos em favor dos aposentados, porque tinha uma Constituição nova, porque tinha uma decisão sobre os 147%, e nunca se aposentou e melhorou tanto a vida dos aposentados quanto nesse período. A partir daí criou-se uma dificuldade. Os recursos não eram possíveis para a saúde e para a Previdência. Eu fiz aquilo que era o meu dever, lutei pela Previdência e ajudei dentro do Congresso na criação de um tributo para financiar o sistema de saúde, porque era o cobertor curto. Não cabia nem para a Previdência nem para a saúde somados. Como fazer? Aumentar o cobertor. De que forma? A saúde passou a ter a sua fonte. Obrigado. Eu acho que isso foi uma coisa positiva. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Antônio Brito tem 1 minuto para perguntar ao candidato Olívio Dutra. Eu quero voltar à questão dos programas de governo. Eu li algumas promessas suas, Bolsa de Emprego para 100 mil, Fundo de Emprego, crédito para agricultura, crédito de emergência, as habitações, 100 mil ranchos mensais, seguro agrícola, pavimentação de estrada, complementação de salário para 280 mil famílias e leite para 100 mil. Total, 5 bilhões, custo por ano, 1 bilhão e 300. Nós aumentamos a arrecadação do Estado em 500 milhões em relação ao que recebemos. Hoje há 500 milhões a mais, quase 10%. O senhor poderia dar uma ideia a mim e ao Rio Grande do Sul de onde vai sair 1 bilhão e 300 milhões por ano, se o senhor for eleito, para poder cumprir? Não é o programa, isso é uma partezinha assim do programa, bem pequena, uma parte que deu para calcular. 2 minutos para a resposta. O meu oponente está de novo tergiversando, sabe por quê? Ele está repassando para a GM e para a Ford 5 bilhões de reais. Isso é, na verdade, o que ele quer facilitar para a GM e para a Ford, que não precisariam desse dinheiro para se instalarem aqui. Viriam bem para cá sem doação de dinheiro público.
Nós simplesmente acabando com a anistia fiscal que ele deu para quem não precisava, grandes empresas que deviam impostos para o poder público, ele anistiou. Elas tinham 6 empresas que só elas deviam mais de 100 milhões de reais. Uma delas até 46 milhões. Pagaram menos da metade do que deviam. Essa que devia 46 milhões, pagou só 17 milhões. Nós vamos acabar com essas anistias porque elas privilegiam o mal pagador e os grandes. Nós vamos acabar com o desperdício de gasto em publicidade que esse governo teve, gastando 180 mil reais por dia, só nesse ano. E nós vamos organizar a casa, o setor da administração fazendária, a máquina pública como um todo, para ela funcionar com transparência, com competência, qualificando e respeitando o pessoal. E nós vamos direcionar subsídios para quem precisa, que são os pequenos, no campo, na agroindústria, no pequeno e no médio comércio. Nós, com isso, vamos trabalhar para financiar o nosso recurso, sem precisar aumentar impostos, como esse governo fez. É só nós trazer o ICMS para o patamar que ele tinha quando o meu oponente chegou no governo, que era um patamar de 8,3% total de arrecadação no país, e hoje é 6,3%. Nós só trazendo o patamar, e o ICMS tem historicamente aumentado numa média de 3,3%. Se tu traz para o patamar que já existia, tem esse aumento médio, vai agregar mais 9,6% de média no ano. Nos nossos 4 anos nós temos recurso para financiar todo o nosso programa em direção dos pequenos, de quem produz mais emprego, de quem aumenta a produção e a produtividade no estado inteiro. Obrigado. 2 minutos para a réplica. Não é possível que um programa de governo fique calçado nesse tipo de informação. Em primeiro lugar, as anistias, eu queria lhe dizer, aumentaram a arrecadação do Estado. E o senhor acaba de dar uma péssima notícia aos pequenos empresários, aos empresários que a crise cria dificuldades. E nós achamos que é muito melhor viabilizar que a empresa volte a funcionar, recebendo uma parte do que esta empresa deve, do que pegar e sacrificar a empresa à morte, e aí o governo não recebe nada. A prova do que estou dizendo é que este programa de renegociação das dívidas foi pedido por unanimidade pelos pequenos empresários do Estado, a quem o senhor diz ter postura favorável, e arrecadou para o Estado 130 milhões que estariam perdidos com a sua política fiscalista e destruidora de empresas. Veja, ao mesmo tempo a gente permitiu que a empresa pagasse, que é o que ela queria. O Estado recebeu um dinheiro que estava perdido, porque a empresa estava perdida. De outra parte, dizer que acabando com o subsídio vai conseguir dinheiro é um grosseiro erro, porque o que se dá é uma parte do imposto que a empresa vai criar. Se a empresa não existe, ela não paga imposto. Então, o que nós fizemos com várias e várias empresas é o Fundopem. Eles vão gerar 9 bilhões de ICMS. Nós abrimos mão de 4. Mas tome cuidado, esses 4 não existem. Existirão a partir do momento em que a empresa passa a existir no Rio Grande do Sul. E para existir, nós fazemos com eles um esquema de apoio. Se não for assim, elas irão para o Paraná, elas irão para onde sempre iam. E eu quero dizer que me sinto em boa companhia sobre isso. O senhor sabe que um dos ídolos hoje da esquerda mundial é Tony Blair. Acaba de destinar 70 milhões para uma pequena fábrica, que não tem nem comparação com as que vieram para cá, da Ford. Obrigado, para ajudar a manter empregos na Inglaterra. Obrigado, candidato. 2 minutos para a réplica. O ex-ministro, meu oponente e representante da situação, ele, de novo, tergiversa. Sabe porque a sua atuação lá no Ministério da Previdência, o que diz para nós? Ele foi eficiente no marketing político naquela ocasião. Resolveu uma questão de curto prazo, que foi a sua situação para sair dali candidato. E deixou a estratégia, a situação da saúde para ser resolvida depois. Então é bom isso, resolver as questões mais imediatas, de curto prazo. É o caso aqui do Rio Grande, resolveu a situação de curto prazo da GM e da Ford, mas está endividando o Estado para gerações futuras. Está se desfazendo de patrimônio público gerado por outros. Isso é ser competente. Quer dizer, você vende o patrimônio construído pelos outros
endivida o Estado para gerações futuras, quer dizer, resolve a curto prazo, não é, a estratégia da GM e da Ford, e deixa haver navios a pão e água, ou pão às vezes até, não é, água com sal para os pequenos, para os médios, né, para a maior base da nossa produção, né, a ver propaganda e não ver o dinheiro ali para eles. Agora, para Ford, para a GM, tem dinheiro no caixa direto, vindo da venda do patrimônio público. Então, ele é eficiente nessa questão de resolver problema de curto prazo e não se preocupa com nada com o que vem pela frente. Depois, os outros que resolvam. Os outros que resolvam. Nós temos um programa de atacar os problemas sérios já criados pela sua política, pela política do seu governo federal e preparar o Estado para o século que vem. E o grande desafio do século que vem é gerar emprego. Gerar emprego. A GM e a Ford não são as empresas apropriadas para esse desafio de geração de emprego, até porque usam alta tecnologia, até porque substituem mão de obra. Nós vamos financiar os pequenos, a agroindústria e casar esses setores para ter o desenvolvimento social e humano que nós precisamos. Dessa maneira, nós chegamos ao final do quarto bloco do debate, que está mostrando as ideias dos dois candidatos que disputam o Palácio Piratini. No próximo bloco, que será o último, os candidatos vão ter 2 minutos para as suas considerações finais. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.